Fala aí, meus feras, como que vocês estão? Galera, espero que esteja tudo muito bem aí com vocês, que continue tudo bem sempre. Muito obrigado por estar aqui assistindo esse vídeo. Eu espero continuar contribuindo com vocês nessa terceira aula, nesse terceiro vídeo, né, dessa semana, o Dev Fera, que eu fiz para tentar ajudar vocês a passar as visões e os conhecimentos que eu acabei adquirindo durante esses 7 anos, quase aí de profissão, dentro da área de tecnologia, mais especificamente como desenvolvedor de software e analista de sistemas, e que eu consiga fazer você abrir a sua mente e entender o como se tornar um dev fera, e entender o porquê que tem pessoas que não saem do lugar e porquê tem desenvolvedores que o cara vai pro topo, entendeu? E é isso que eu quero passar aqui para vocês. Aí você decidiu entrar na profissão, tu escolheu uma área, esse é um dos primeiros passos, né? Você precisa escolher uma área de entrada, tendo em consideração que essa área que você escolher não é algo que você tem que fazer para sempre, tá bom? Não é algo que não, vou ter que passar o resto da minha vida fazendo isso. Não é assim, você pode escolher uma área de entrada, aquela que você achar que mais combina com você, e você pode mudar no meio do caminho, não tem problema nenhum, muita gente faz isso. Você pode mudar, você pode começar como desenvolvedor web e depois você não gosta e você quer virar um analista de dados, está tudo bem. Ou você quer partir para a área depois de fazer um aplicativo de celular, cara, tudo bem. Uma vez que como desenvolvedor você tem a base, você tem os conceitos de ciência da computação, que você já sabe uma linguagem de programação e tudo isso, fica muito mais fácil você mudar para outra depois. É muito mais rápido do que quem está começando. Então, escolhe uma área de entrada. Tá? Se você está em dúvida, se você não sabe nada, começa com JavaScript, que dá para fazer um monte de coisa, com um monte de áreas diferentes, entendeu? Estuda JavaScript e, cara, vai fundo, saca? Então, assim, você traça esse plano de entrada primeiro no mercado e começa a construir alguma coisa ali, no sentido de fazer algum projetinho para praticar as aulas, o conhecimento daquilo que você está adquirindo, tá bom? Para você ganhar esse conhecimento técnico. E assim que você tem um pouco desses conceitos, dessas coisas, você já pode começar a aplicar para vagas de emprego, para vagas de estágio, para se inserir no mercado e adquirir o tão famoso know-how que eu mencionei na outra aula aqui. Agora, esse é a porta de entrada, né? Mas como que eu faço para conseguir entrar? Ou uma vez que eu entrei e eu já estou no caminho, que aí pode ser o seu caso, mas você já é um desenvolvedor, já está no mercado, como que eu faço para pular de topo e conseguir conquistar mais aqui? Eu já venho vindo aqui, a intenção é essa, né? Como você se destaca, como você ser um dev fera, certo? Então eu já venho falando várias dicas aqui, espero que você tenha anotado ela já dos outros 2 vídeos que eu disse. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre uma das técnicas, um dos tópicos que tem que ter muito claro. Você não pode esquecer que você é um vendedor, tá? Eu disse muito claro aqui nos outros vídeos, você é um solucionador de problemas, correto? Mas, uma outra coisa, e aí não da sua profissão específica, isso aí não é a sua profissão é ser solucionador de problemas, tá? Profissão que tanto seja você dentro do mercado de trabalho como um empreendedor, tá? É solucionador de problemas, eu já expliquei o porquê. Se você não viu os outros vídeos, dá uma olhada lá dessa semana. Mas, enfim, todo mundo é um vendedor, cara. Você tem que saber vender. Por quê? Porque ou você está vendendo o teu produto, ou você está vendendo o teu serviço. E aí quando você está vendendo o teu serviço, ou você está vendendo isso para um cliente, ou você está vendendo isso para a empresa que está te contratando, vendendo a sua hora trabalhada. Tudo é uma venda. Você tem que convencer o seu cliente que o seu produto é bom, ou que o teu serviço é bom, e que ele vai trazer benefícios para ele, entendeu? Seja benefícios de entretenimento, de lazer, ou benefícios financeiros, benefícios de conhecimento, qualquer coisa que vai trazer algo para ele, correto? Tem que trazer algum benefício para a pessoa querer comprar aquilo, né? Então, algo tem que trazer. A mesma forma se você estiver querendo um emprego, você tem que convencer a empresa de que você, como funcionário, vai trazer resultado, vai gerar lucro, né? Você vai trazer valor para o negócio, para a empresa, para o produto da empresa,
e aí eles vão decidir te contratar porque aquilo que eles estão pagando para você, eles vão ter um retorno maior. E quanto mais você trazer, mais você consegue ganhar, correto? Então, assim, você é, no final das contas, todo mundo é nessa vida um vendedor. Você tem que saber se vender para conseguir sobreviver, entendeu? E a maioria dos desenvolvedores de software, dos profissionais, eles não entendem isso, não querem entender isso, e aí é uma das coisas que faz a pessoa ficar estagnada. Então, você entender esse conceito de que você tem que vender é a primeira coisa, né, que pode fazer você sair do absoluto zero ou do ponto onde você estagnou e parou para dar um salto e ir a mais e ser mais fera ainda, entendeu? Então, a partir do momento que você entende que você tem que vender, aí você começa a parar para pensar e aí estudar qual é a melhor forma, como você vende, porque vendas é uma estratégia, certo? Vendas é uma coisa que se pratica, não é uma coisa aleatória, não é o cara só tem que ser bom de papo. Quem fala que o cara tem que ser bom de papo não é só isso, entendeu? Não adianta nada o cara só tem lábia. Não, o cara tem que saber o que ele está fazendo. Ele tem que ter aquilo pensado, planejado, saca? E aí você começa a estudar esse tipo de coisa, parar para analisar melhor e montar estratégias de como se vender melhor, para que você consiga ser destaque, para você se destacar de outras pessoas, você ser realmente fera, tá? Então, agora, quais são essas técnicas? Tem algumas, né, que você pode seguir. Algumas delas são, primeiramente, né, você tem que ter algo para mostrar, entendeu? Essa é uma das técnicas que pode destacar. E dentro do mercado de tecnologia, especialmente para desenvolvedores de software, programadores, não tem desculpa. Então o cara está procurando o primeiro cliente, ou o cara está procurando a primeira oportunidade de emprego, aí o cara fica, putz, mas eu não tenho nada para mostrar, o que eu sei é que eu estou estudando. De que forma você é atrativo para a empresa dessa maneira? A empresa, ela não, infelizmente, não é assim, né? Muitas poucas dessa mentalidade. Eu vou pegar o cara do totalmente zero e vou formar ele. Mas, infelizmente, principalmente no mercado de desenvolvimento de software, não é assim que funciona. O cara tá disposto a te ensinar, mas desde que você já tenha uma base, entendeu? E por quê? Porque dentro da programação não tem desculpa. Você consegue, com o teu computador de estudo na sua casa, né, o seu notebook, seu PC, sei lá, você consegue fazer alguma coisa, você fazer um projetinho. Como que você vai falar para o cara que tu sabe programar, que tu está estudando programação e aprendeu alguma coisa e você não construiu nada? Então, como que você sabe programar? A única maneira de aprender a programar, desenvolver um software, é você programando, fazendo, pegando os conhecimentos daquilo que você está estudando e criando alguma coisa, né? Então, o cara que é desenvolvedor web, ele tem que saber lá e fazer um formulário na web. É o básico, é o mínimo que ele tem que ter ali para conseguir mostrar, né? Então, você tem que fazer algo. Você fazer isso, você já sai na frente de um monte de gente que não faz. Aí reclama que não conseguiu emprego. Aí eles não querem contratar júnior. Eles querem júnior com experiência. Mas, irmão, essa experiência é mínima. Você está estudando, você tem que saber fazer isso. Você não está lá para aprender tudo. Você está estudando para quê, então? Né? Você não vai, tipo, sei lá, num advogado e quer que ele eu vou falar, eu estou estudando, eu nunca fiz, mas eu preciso aqui dar oportunidade para mim aprender. Você quer que o cara saiba realmente te defender, né? Quando você é um cliente, por exemplo. Então é assim que o mercado funciona. Então você traça essa estratégia, né? Constrói um projeto, tenha algo para mostrar. Então faz um formulário ali, uma página web, coloca o código no GitHub, que é um site mais usado no mundo hoje de repositório de códigos, deixa o seu código ali. Então, você vai poder vender isso, né? Você vai poder mostrar isso para um cliente ou para uma empresa. Você vai falar, eu tenho aqui, eu já fiz isso. E saber explicar aquele negócio e você vai saber também explicar a parte técnica. E ter postura, falar isso com confiança, entendeu? Você tem que saber transmitir que você sabe, você estudou, você sabe aquilo. Agora é óbvio que tem muita coisa envolvida, você não vai saber de tudo. Aí, se te perguntarem de alguma outra coisa, você fala, ó, isso eu não sei, nunca estudei, nunca trabalhei, ou estou estudando, mas não trabalhei com isso ainda, né? E aí tá tudo bem, você não vai mentir. Mas
você tem que ter algo para mostrar, entendeu? Então essa é a primeira dica de conseguir vender alguma coisa, né? Principalmente nessa área de software, como que eu vendo? Você tem que ter algo para falar que você fez, saber mostrar. Se você tiver além do código lá no GitHub, você ter o projeto rodando e conseguir mostrar isso, melhor ainda. Principalmente se for para um cliente, né? Isso o do código ele vale muito para a empresa que está recrutando, que o cara vai avaliar o teu código. Mas fora isso, né? Se você quer um cliente, se você quer prestar um serviço ou se você quer vender algum produto, às vezes o cliente não quer saber do teu código, ele quer ver o negócio funcionando. Então vale a pena você ter os dois, entendeu? O teu código lá armazenado e ao mesmo tempo ter aquele projeto rodando lá, né? Ter aquilo para o usuário ver e entender como aquilo funciona, o que você realmente sabe, o que você fez. Agora sim, isso não basta, né? Além de tudo isso, nossa, Léo, mas não basta. Não, cara. Como eu te disse, você tem que saber vender, não adianta nada você ter o produto, né? Seja para você ser contratado para uma empresa ou você vender o teu serviço, o teu produto para um cliente, né? Você tem que ter a coisa mais primordial de todos, é ter empatia, irmão. Então você tem que ter a habilidade de se colocar no lugar da pessoa que você está querendo vender aquilo, né? Então se você vai fazer um processo seletivo para uma empresa, você tem que se colocar, você conseguir entender aquilo que aquela pessoa quer, o que ela está buscando. Então, bom, se fosse eu que estivesse contratando alguém, o que eu iria querer, o que eu estaria buscando, né? Entender o que aquela pessoa pensa, qual é aquela perspectiva. Você não precisa concordar com ela. Você tem empatia. Você entender aquela visão não significa concordar com aquela visão, certo? Mas você tem que entender para facilitar essa comunicação e você conseguir entrar no mundo da pessoa. Então, toda vez que eu, sei lá, se eu vou fazer um processo seletivo para uma empresa, eu procuro, primeiro de tudo, olhar a empresa, ver o que eles fazem, eu dou uma pesquisada sobre ela, sobre o mercado que ela trabalha, tento entender daquilo o máximo, né, do negócio e depois entender o que eles estão buscando. Isso pode até ser, no meio da entrevista, incluir fazer algumas perguntas, tá bom? Então, o que vocês buscam no funcionário, né? Mostrar esse interesse, essa proatividade, né? Essa vontade de querer somar, de querer agrupar. É isso que a empresa quer. Resultado, que é um cara que esteja ali realmente com vontade, que quer fazer a coisa funcionar. Então, você tem que saber demonstrar isso com um certo equilíbrio, é claro, mas mostrar isso, demonstrar interesse. Então, uma grande parte, né? Na verdade, normalmente as partes finais de um processo seletivo agora você tem algumas perguntas, você quer perguntar alguma coisa, não sei o que, fala pro candidato, e o cara, não, tudo certo, beleza, obrigado. E cara, não é assim, você tem que fazer alguma pergunta, você tem que mostrar interesse, o que você viu sobre aquela empresa, o que eles fazem, o que eles estão buscando, ter essa empatia, né? E além de fazer isso antes do processo seletivo, uma das coisas que eu faço também, depois que eu entender isso, é imaginar, né, se colocar no lugar de um recrutador, né, e ver o que eles estão buscando. E uma coisa que eu posso fazer também é, por exemplo, usar o LinkedIn, que eu já mencionei aqui em outros vídeos. Se for o caso de eu conseguir a vaga por lá, ou de algum recrutador me contactar por lá, eu entro no perfil do recrutador para tentar entender ele um pouquinho melhor, né? Aonde ele já trabalhou, o que ele fez, dar uma olhada nos perfis de quem trabalha naquela empresa, quais são as habilidades técnicas, né? Para mim conseguir ter e construir essa empatia. Você precisa disso na sua vida, entendeu? Então esse é um passo muito importante. Como eu disse, você não precisa concordar, mas se tu quer aquele trabalho, você precisa fazer. Por exemplo, algumas empresas, elas fazem um processo de whiteboard, ok? Principalmente empresas gigantes internacionais, né? Então, normalmente, essas empresas menores, né, ou empresas até de médio porte, ou que são brasileiras e tal, elas não vejo fazer muito isso, mas as empresas grandes, internacionais, elas usam ainda esse processo. O que é a entrevista whiteboard? É o cara fazer o código, né, a empresa dá algum problema para ele, alguma coisa, e falar, faz um programinha para fazer isso, né? E aí o cara tem que ir lá e fazer o código numa lousa. Ou seja, você não tem o computador, você não tem algo para corrigir o teu código, para você avaliar se está dando erro ou não, ou nada.
É você, a tua cabeça e aquilo. Se tiver errado, tá errado. O mais importante com isso, a intenção dessas entrevistas, é justamente entender a linha de raciocínio do cara. Por isso que é muito importante você ir fazendo o código e falando o que é cada coisa passo a passo, tá? Para que quem está te vendo fazer aquilo entenda o que você está pensando, como você está resolvendo aquele problema, se é a maneira melhor e mais eficiente de fazer aquilo, o como você pensa, tá? É mais importante isso até do que o teu código, mas é aquilo. Você tem que saber o mínimo do código também. Então, se tiver algo errado ali, dependendo do que for, esqueceu um negocinho, tudo bem. Mas tem coisa que não, né? E aí, então, você não tem essa parte de estar na frente do computador, né? Ou, se você está fazendo isso de forma online, é no bloco de notas e mais nada, né? Então, assim, também não tem aquela possibilidade de estar corrigindo o código através de uma ferramenta própria para isso e tudo mais. E muitos desenvolvedores no mercado não concordam com esse processo seletivo, não acham legal. Então, de duas uma, ou o cara não trabalha para esse tipo de empresa que faz esse processo seletivo, eu não concordo, batalha contra aquilo, tá tudo bem também. Agora, se o cara quer muito entrar lá, se o cara quer muito conquistar aquela vaga, quer trabalhar ali, mesmo sabendo que isso não faz parte do dia a dia do desenvolvedor, né, porque não faz, você não fica na lousa, né, mas assim, pelo menos a grande maioria, né, a gente até usa lousa e tal, alguma coisa assim, para fazer fluxos, ideias e tudo mais, mas não para fazer código, né, então muitos não concordam. Agora, como eu disse, se o cara quer muito aquela vaga trabalhar ali e sabe que aquilo não é o dia a dia, não tem o que fazer. Ou você aceita e faz o processo seletivo e supra a necessidade de como eles querem e do que eles estão buscando, ou você não trabalha lá, entendeu? E aí é a sua decisão, você que escolhe, você é livre para escolher o que você bem entender. Mas você tem que ter essa parte de empatia. Você não precisa concordar, você precisa entender. Então, entender o processo seletivo. Entender o que o seu cliente, se você quer vender um serviço, né, ou um produto, o que ele quer, entendeu? Outro exemplo que eu posso dar aqui, por exemplo, o meu pai sempre achou que eu seria um bom advogado. A minha mãe sempre achou que eu seria um bom médico. O meu pai sempre achou que concurso público era o melhor caminho. Eu não gosto de concurso público, porque eu não acho que faz parte do meu perfil trabalhar para governo e esse tipo de coisa, tá? Não combina comigo, né? Eu acho que deixa as pessoas muito estagnadas e que por mais que alguns cargos ganham muito bem, você não sobe mais além daquilo, assim, né? Eu acho que trabalhar na vida privada para aquilo que é o meu perfil que eu busco é muito melhor estar nesse meio de empresas e coisas privadas, no mercado privado, né? Então, assim, esse é o meu perfil, é aquilo que faz bem para mim e que eu tenho um retorno muito maior. Então, assim, existe essa crença dos concursos públicos também, né? Ou dessas carreiras mais consolidadas, como a advocacia e tal. Eu vejo pessoas que entram em contato comigo falando que o pai não entende, que ele quer seguir na computação, que ele quer ser um desenvolvedor de software e que na cidade dele não tem mercado, que ele tem que fazer alguma profissão que vai dar dinheiro para ele ali, que isso não dá nada, né? Trabalhar com tecnologia. Eu não concordo com isso, e essa não é a realidade. Mas eu entendo a cabeça dessas pessoas mais antigas, que vêm de tempos antigamente. Eu não preciso concordar, mas eu entendo, eu me coloco no lugar deles, que veio de uma realidade muito diferente da nossa hoje em dia, que vem de uma realidade muito diferente da minha. Na época do meu pai, ele teve que batalhar muito para conquistar algumas coisas. Na época da minha mãe, que não tinha nada, né, que ela teve que sair de uma determinada posição ali. Então, naquela época, esse era o melhor caminho. Criou-se essa crença. Então, eu entendo, porque eles só estão querendo o melhor para mim. É isso que o pai e a mãe queriam, entendeu? Era o melhor, e para eles aquele era o melhor caminho. Mas eles não entendiam o outro, e tá tudo bem com isso. Então, mesmo eu não concordando, né, mas eu entendo, eu tenho empatia pelo meu pai, eu tenho empatia pelo meu pai. Então, empatia para conseguir um emprego, para você conseguir um cliente, para você fazer essa venda de serviço, de hora trabalhada, de produto, exatamente isso. Entender as dores, né, do teu cliente, a forma com que ele pensa, o que ele precisa, se aquilo vai trazer uma necessidade para ele ou não.
Então, isso faz parte do processo de você ser um dev fera. Até mesmo depois que você conseguiu fazer aquilo, que você conseguiu conquistar o cliente, ou que você entrou naquela vaga, naquela empresa. Você vai diariamente, como desenvolvedor, lidar com clientes, com diretoria, com gerência. Você tem que ter empatia para fazer da melhor maneira possível o teu serviço, porque são eles que estão te pagando, né? E eles que vão te trazer um retorno. É assim que você vai ser um dev fera. Muito cara que está dentro da carreira não entende isso e não faz isso, né? E se estagna ali. E lógico, aí você tem o teu ponto de vista técnico, né? Que você tem que saber vender e passar aquilo também. Aí entra na parte de comunicação, de saber mostrar aquilo, de ter didática para ensinar e convencer, mostrar que aquilo é a forma mais correta de se fazer. E isso só vem também com o tempo de prática, mas também ele parte do ponto de partida da empatia. Primeiro você tem empatia, entende, para daí você saber como se comunicar. Isso acontece dentro da nossa sociedade, né? A forma que eu falo com o meu melhor amigo não é a forma que eu falo com o meu pai e com a minha mãe. Não é a forma que eu falo com a minha esposa. Cada um tem uma maneira diferente de se falar. E às vezes você está num grupo de pessoas. Por exemplo, eu também toco instrumentos. Eu sou músico também, né? Comecei a tocar teclado quando eu tinha 13 anos de idade. Gosto muito de música, já tive banda, toquei muito na igreja e todo esse tipo de coisa. A forma com que eu falo sobre música, a forma com que eu falo com os meus amigos músicos é completamente diferente da forma com que eu vou falar com os meus colegas de TI, de tecnologia, os programadores. Que também é diferente da forma que eu vou falar com um determinado outro grupo de pessoas. Ter essa habilidade de saber falar com esses grupos diferentes é uma das coisas que vai te fazer ser um dev fera, cara. Você tem que saber transmitir o que você faz, né? Se o teu pai chegar para você, o teu pai, sei lá, que tem 70 anos, ou teu avô, teu bisavô, que não entende nada de tecnologia, que não sabe abrir um celular, que não sabe abrir o navegador de um computador, de um notebook. Se ele te perguntar o que você faz como profissão, você consegue responder? É muito difícil. Muitas vezes eles não vão entender. Tá tudo bem, mas quanto mais empatia você tiver, quanto mais você entender a mentalidade deles, mais você vai conseguir saber como explicar de uma forma que fique mais fácil dele entender ou chegar mais perto de um entendimento daquilo e convencer eles de que aquilo é bacana, de que aquilo é legal, de que aquilo faz sentido, de que aquilo é a realidade, de que aquilo é o mercado, sabe? Então, você tem que partir desses pressupostos. A grande maioria das pessoas são super perdidas em relação a isso. A grande maioria das pessoas vem até mim perguntando: eu não consigo emprego, ou como eu faço para conseguir meu primeiro emprego? Ou como que eu faço para entrar no mercado? Qual o caminho que eu sigo? É isso, cara. Você tem que saber se vender. E começa por esses pontos que eu estou falando aqui para você. Aí tem outros pontos técnicos também, sobre currículo, por exemplo. O teu currículo, ele tem que ser específico para cada vaga. Eu já mencionei isso num vídeo anterior. Então, faz um currículo específico para cada vaga, descrevendo o projeto que você já fez em casa para estudo e coloca as tecnologias que você usou, saiba explicar isso e tenha a postura de que sabe do que está falando, né, de que estudou realmente. Quando você estuda, você adquire aquele conhecimento, você sabe passar isso para outra pessoa. Quanto mais você treinar isso, melhor. Então treina gravando, pode ser para você mesmo. Se grava explicando no celular, assiste o vídeo, depois vê se você entendeu, se ficou legal, tenta ter empatia com você mesmo ali, né? Para ver o que você pode melhorar. Mostra para um amigo, se você não tiver vergonha, se você puder ver o que ele acha, se ele conseguiu entender, se você transmitiu aquela ideia de forma clara, porque você vai treinando como se expressar, como ter postura. Quanto mais processo seletivo você fazer, não espera você achar que está preparado. Tu nunca vai estar preparado para conseguir cliente, para qualquer coisa do tipo. É bater a cara, entendeu? Dar a cara a tapa. Então, irmão, vai lá e faz isso. Começa a entender. Conforme mais você praticar, mais você vai entender os processos seletivos, aquilo que as empresas querem, mais preparado você vai ficando, porque você vai focando naquilo especificamente.
entendeu? Então, aprenda a vender quando você tiver esse contato. E como que você consegue esse contato? Você tem que ter um atrativo, você tem que se mostrar, você tem que trazer ali as pessoas. E uma das grandes formas de fazer isso é o chamado marketing de conteúdo. O que eu estou fazendo aqui com vocês, por exemplo? Estou passando conteúdo de valor para vocês. A mesma coisa, quanto mais conteúdo de valor você passar, mais pessoas vão ver aquilo e vão ter interesse em compartilhar com outras, e você vai criando uma rede bacana de pessoas que te conhecem e network. Então, uma das coisas que eu sempre falo, né, que eu faria se eu tivesse começando lá atrás, era justamente isso. Definir o caminho, né, por onde eu quero ingressar no mercado de trabalho, ou se eu quiser já começar como freelance e vender o serviço ou algum produto, traçaria o caminho para aquilo, né? E aí, depois de traçado esse caminho, eu começaria a documentar a minha jornada, criando conteúdo, né, como eu faço hoje aqui na internet, estou fazendo nesse momento com vocês, e aí criar esse conteúdo de valor, né, seja ele algumas vezes técnico, outras de negócios, e ia postando isso no máximo de lugar que eu conseguisse, entendeu? Então, YouTube, Instagram, LinkedIn, tudo isso para trazer pessoas. Então, aquele público que está perto de mim primeiro ia ver, depois eles iam compartilhar com outras pessoas, depois com outras pessoas, cada vez esse público vai crescendo mais, até chegar em recrutador, empresa, em potencial cliente e tudo isso. Entendeu? Então essa é uma forma muito poderosa e é uma coisa que eu me arrependo de não ter feito lá no começo da minha carreira muito antes. Ah, mas eu não sei nada, eu não tenho conhecimento específico para poder passar e fazer esses conteúdos, né? Para trazer uma audiência, entre aspas. Cara, documenta a tua jornada. Ó, liga a câmera e fala, hoje eu aprendi isso, estudei isso na faculdade e está sendo assim. No outro dia você fala, ó, com o conhecimento que eu adquiri ontem, conforme o artigo que eu postei ontem, ou conforme o vídeo que eu postei, você pode fazer isso escrito no Twitter, você pode fazer isso num artigo no LinkedIn, conforme você quiser, um texto no Facebook, sei lá, entendeu? E aí você fala, conforme eu coloquei ontem, eu usei aquele conhecimento e consegui construir isso aqui hoje, entendeu? Então, ó, eu fiz uma página aqui que pega os usuários e armazena os usuários num banco de dados. E aí você vai construindo, documentando os seus conhecimentos cada vez mais que você vai evoluindo. E a audiência vem vindo. E aí com essa audiência você vai construindo network. Então uma pessoa que trabalha numa outra empresa, e aí você pode, que ela pode se interessar no seu perfil e te indicar, ou até o potencial recrutador, ou até um potencial cliente que olha e fala, esse cara sabe desenvolver, eu não entendi muita coisa aqui, mas ele sabe fazer um site. E entra em contato com você, preciso fazer um site aqui, eu não sei como, você não faz para mim, quanto você cobra? Entendeu? Então, você tem que saber essas coisas técnicas de vendas. E a partir do momento que você alcançou, aí vem também a questão da empatia, entender o que eles precisam. Então, a empatia, ela já vem lá antes, né? Na hora de você criar o conteúdo, para que seja um conteúdo, né? Uma documentação que seja da sua jornada, que atrai aquela pessoa, e ao mesmo tempo, depois que ela chegou em você, para continuar essa conversa e ir construindo isso nível a nível. E cara, vai por mim, meu, vai por mim. Tem cara que está no mercado hoje, dentro de empresa, trabalhando, o cara não sai do lugar. Tá lá, o cara começou ganhando R$1.000, tá hoje, sei lá, há 10 anos atrás, hoje ele está ganhando 2.000, 2.500, não consegue evoluir direito o salário dele, porque já era para ele estar ganhando muito mais, ou sair do cargo, ou sair da empresa, ou o cara tem medo porque acha que não está preparado, ou é simplesmente má vontade porque não quer fazer. Então, assim, é muita gente estagnada, é muita gente parada. E quem se destaca? O que você vê? Quem que você olha e fala, como esse cara conseguiu o destaque? Como esse cara chegou ali? Como ele está onde ele está? Estou aqui falando para vocês o como. Essa é uma das maneiras, que é o que eu estou ensinando aqui para vocês hoje. Tá? Agora me diz aí, isso faz sentido para você? Me diz aqui nos comentários desse vídeo, o que você acha? Isso é ou não é realidade? Eu só estou passando para vocês aquilo que eu vi acontecer dentro do mercado em todo esse tempo trabalhando até hoje. Como eu fiz, o que eu penso, o que eu planejo, como eu faço tudo isso. Entendeu? Eu espero que seja de muito valor e que você, depois dessa aula, depois dessa explicação,
você consiga ser mais fera do que aquilo que você já é. Porque essa é a intenção dessa semana aqui de série de vídeos, é fazer você ser um dev fera, beleza? Galera, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, se você chegou nesse finalzinho. Eu espero que essa aula tenha sido um conteúdo muito bacana para vocês. Eu poderia aprofundar muito mais, né? Cara, mas aí demora muito tempo, porque é muita coisa para ser falado, é muita coisa para ser explicado, entendeu? Dá para entrar em tópicos mais específicos ainda, mas eu acho muito bacana que eu acredito que com esse conteúdo que eu tenho passado aqui até agora, você já vai conseguir sair na frente de muita gente e você já vai conseguir se destacar muito bem no mercado. Então é muito importante eu ter o feedback de vocês para saber se isso faz sentido, se isso está valendo a pena para você. Se você vai colocar em prática essas coisas que você está aprendendo aqui. Então me diz nos comentários, tá? Se você quiser me xingar, fica à vontade, me diz o porquê que você não concorda, como é assim que não funciona, e tá tudo bem, porque estou executando a empatia aqui, tá? De entender você e saber aquilo que você precisa, aquilo que você pensa, saber como eu posso melhorar para te ajudar cada vez mais a ser um dev fera, tá bom? Eu espero que você aplique isso de verdade, tá? E só depois de aplicar você consiga me dizer e voltar aqui também, né? Falar, eu vou tentar. E depois você volta aqui daqui uns 3 meses e fala pra mim se te deu resultado ou não, tá? Isso é muito importante. E é isso, pessoal, que você seja realmente um dev ou uma deva, não sei, fera, e nós nos vemos na próxima. Muito obrigado.